Maria, parou! Muito boa noite, meu povo! Muito boa noite, tudo bom com vocês? Professor Glenn na área para mais uma aula aqui do nosso canal GR Cursos e Preparatórios. E hoje teremos uma super aula sobre morfologia, onde trabalharemos pronomes, advérbios e verbos. Aula importantíssima para você que vai fazer concurso, tanto de Afogados da Engazeira como o de Cupira, tá? Todos eles organizados pela Banca IGEDUC. E aí, antes da gente começar aqui, eu peço para vocês, tá? Por favor, não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo, tá? Me segue aí nas redes sociais, ó, aqui tem meu Instagram, aqui tem meu WhatsApp, se você quiser saber dos nossos cursos, dos nossos preparatórios, turmas abertas, simulados, aulões presenciais, Serra Talhada, se prepara que estamos chegando, né? Vamos lá, gente, então hoje começamos cedo, 6 da manhã com o nosso café, né? Lei seca com café e... vamos terminar o nosso dia hoje com muita morfologia, resolvendo questões aqui de um assunto importantíssimo que a banca cobra nas nossas provas. Deixa eu ver o chat aqui, quem está por aqui. Vamos lá, olha aí como estamos. Márcia Cristina, muito boa noite. Rafaela Dias, Lidiane, Marine Ramos. Lupécia está por aí, sempre presente. Elânia. Josivânia, Silva Vieira, Rayane, Ana Silva, Gorete, Cibele, eita, Gisele, lembrei Gisele, só Gisele. Rafaela Nunes está por aí, Rafaela Dias, Helenilda, Dona Helenilda está por aí, Rosaline também, Wellington, Simone, e já mandei boa noite para todo mundo. Elisa, minha amiga Elisa, ela está, gente, numa luta constante. Ela trabalha de domingo a domingo. Trabalha não, estuda. Estuda é trabalho, né, Elisa? Então ela inventa negócio de igreja, ela inventa aula, ela estuda, inventa negócio de igreja, ensaio de banda, não sei o que lá. Eu sei que ela tá na mesma batida que eu, né? De domingo a domingo sem parar. Eita, minha amiga Elisa, vamos embora, vamos lá. Vamos começar então, gente, eu trouxe aqui 20 questõezinhas. O material, quem é meu aluno já recebeu o material lá no grupo, tá? Você que não é meu aluno, você entra em contato nas nossas redes sociais para fazer parte do nosso preparatório e receber o material antes, né? Receber o material antes das nossas lives, tá bom? Bora lá, e deixa eu pedir uma coisa. Você que está ouvindo esse vídeo, compartilha esta live aí, pega o link aí, tá? E compartilha nos grupos da família, grupo de estudos, tá? Manda lá no grupo do concorrente também, a gente sabe que ele vai excluir a propaganda assim que você mandar, mas pode mandar, viu? Manda assim mesmo. Eita, bora simbora, vamos lá. 20 questõezinhas, qualquer barulho vocês estejam escutando aí por fora, já sabem, né? Minhas crias estão em casa, estão daquele jeito. Bora lá. Cadê? Ah, professor, vou fazer prova para professor lá em Cupira. Vai ter língua portuguesa para mim? Não vai ter língua portuguesa para você. Ah, então eu vou me embora. Vai não, criatura, vai não, porque tu não vai fazer só Cupira. Quando você for aprovado em Cupira, você vai fazer o do Senado Federal, para ganhar R$34 mil por mês, tá? Então você vai precisar de língua portuguesa, então fica por aqui. Ah, eu vou fazer concurso da Banca Divisa, da Banca Demitec, e aqui só tem questões da IGEDUC, que não serve para mim não. Negativo, serve sim, viu? As aulas aqui servem para você para qualquer banca, né, William? Serve para qualquer banca, tá? Aqui a gente vai fazer aqui um apanhado, tem uns mapinhas mentais que a gente vai construir hoje, tá? Principalmente verbos, assunto importante, e aí eu vou fechar aqui com vocês hoje, tá bom? Bora simbora, vamos lá que são 20 questões. Primeira questãozinha da IGEDUC, agora 2024, quentinha questão, saindo do forno. O pronome relativo cujo e suas variantes cuja, cujos e cujas devem concordar em gênero e número com o termo antecessor ao qual se referem. E a Banca IGEDUC nas últimas provas está cobrando muito sobre o pronome cujo. Então você já vai notar o primeiro mapinha aí, ó. Apareceu a palavra cujo, você já tem que lembrar. Opa, não tá aparecendo não, né? Desculpa. Valeu, Rafaela, obrigado, viu?
Pera aí, falha minha. Pum! Agora sim, primeira questãozinha aí para você. Agora vocês estão vendo, né? Bora! Pronome cujo, então lembra que o pronome cujo, embora seja um pronome relativo, tá? Ele dá uma ideia de posse, certo? E aí o pronome cujo vai existir, tá? Um possuidor e um possuído. Aí tu, oxente, que diabo é isso, gente? É isso mesmo, gente. Tem um possuidor e um possuído. Aí tu, não entendi foi nada. Relaxa, fica calmo. Desenha esse mapinha aí que você não vai sofrer mais com pronome cujo, tá? Vamos lá, o que esse pronome faz? Ele concorda com o posterior e retoma o anterior. Aí tu acha que eu estou começando a entender. Depois de cujo, depois do pronome cujo, jamais use vogais, tá? Não tem cujo os, cujo as, não existe, tá? Depois de cujo não tem vogal, beleza? Tu, ok. Outra coisa, se falassem, o pronome cujo poderia ser muito bem trocado pelo pronome que, e não haveria alteração sintática e nem morfológica. Grava essa frase aí, ó. Nunca troque o seu cujo com ninguém. Viu? Guarde isso daí. Falou que é para trocar o pronome cujo por outro termo, tá? Tá errado. Não pode trocar o pronome cujo. Ele fica lá e não troca por outro. Beleza? Bota um exemplo pra gente aí, ó. Vou botar aquele exemplo clássico. Essa é a menina cujos olhos falei. Olha aí, gente. Temos agora o pronome cujo. Quando você encontrar o pronome cujo, você tem que lembrar e já tem que fazer assim, ó. Você já pega e já faz assim, ó. Bota as setinhas, tá? Essa daqui, ó. Concorda. Retoma. Beleza? Pronto. Cujos está no plural, por quê? Porque olhos, que está depois, tá? Está no plural também. Então ele concorda com o termo depois dele. Então, comecei a entender. Lembra do possuído e possuidor? Vamos lá. Aqui, ó, a menina, ela que possui os olhos ou os olhos que possuem ela? Eita, a menina é o possuidor, porque é ela quem tem os olhos. E os olhos é o possuído. Beleza? Então, o pronome cujo, ele concorda com o posterior e retoma o anterior. Muito cuidado com isso daqui, porque vai estar na tua prova. Depois dele, jamais use vogais e nunca troque seu cujo com ninguém. Ok? Agora bora lá. Então, aí você lê e fala assim, então tá tudo certo, né, a questão? Tá não, né? A questão tá errada. Por que ela tá errada? Porque falou aqui no final, ó, que concorda em gênero e número com o termo antecessor. Ele não concorda com o antecessor, ele retoma o antecessor. Ele concorda com o posterior. Primeira questão errado, uma questão bacana, que você vai fazer um coraçãozinho aí e já vai salvar esse mapinha mental, que nunca mais você vai errar questão com cujo. Beleza? Gostaram dessa daí? E aí, minha amiga Elisa, o que tu achou dessa daí? Semana passada ela ficou encantada, gente. Lá na escola ela falou, professor, que aula de morfologia foi aquela? Misericórdia. Tá vendo só? Semana passada não, retrasada, né? Ó, chegou. Chegou o Tasmania. Ouviram, né? Ouviram o barulho do Tasmania aí, né? Daqui pro final da aula, ele aparece aqui, viu? Vamos lá. Segunda questãozinha. Segunda questão, vamos lá. Respondam aí 30 segundinhos para vocês. Silêncio impera aqui. Glória a Deus. Segunda questão, vai, respondam. Ela vai ficar lá na plataforma, viu, Laís? Vai ficar lá. Todas as aulas estão subindo lá para a plataforma.
Fica logo lá na parte de baixo. Quando você abre a parte de língua portuguesa, as últimas aulas são as nossas, as aulas que nós tivemos aqui. É o Tasmania, well. Ele quando chega e quando junta Lucas e Maria virado no molde de coentro, Ave Maria. Vamos lá. Bora? E aí, certo ou errada? Gosto de ver briga, viu? Gosto de ver briga. Vamos responder a questão, depois eu faço um mapinha do bizu para vocês. Ó. Na frase, perguntei onde você estava e você não respondeu. A palavra onde é utilizada como um pronome relativo, que se refere a um lugar. Aí tu, peraí. Vamos com calma. Essa questão ela está, ó, errada. Primeiro, se vai se referir a um lugar, qual seria a classe de palavras que indicam um lugar, um tempo, modo, afirmação, negação? Exatamente, Rosaline. Se falou indica um lugar, isso daqui deveria ser um advérbio. Advérbio, tá? É uma palavra invariável em relação a gênero e número, ok? E que vai indicar um termo circunstancial numa oração. Vai ser um lugar, um modo, tá? Lugar, modo, afirmação, negação, ok? Isso é um advérbio. Agora, pronome relativo, o pronome relativo, ele sempre, quase sempre, né? Ele faz uma referência anafórica, ou seja, ele retoma um termo antes dele, certo? E você pode trocar por o qual, a qual, nas quais, os quais, nas quais, tá? Tudo aí vai dar certo. Então a questão está errada, porque pronome relativo não se refere a um lugar. Não tem nada a ver com lugar. Pronome vai substituir ou acompanhar o substantivo, tá? E advérbio é aquele que indica lugar. Termo circunstancial. Mas o que eu queria trazer para vocês é a diferença. Quando eu uso onde e quando eu uso aonde. Tem um bizuzinho, né? Na realidade, você sempre vai olhar a transitividade verbal, certo? Se o verbo ao qual o pronome está relacionado exigir preposição a na regência dele, tá? Aí você usa onde. Caso contrário, você usa onde. Mas tem um bizuzinho que funciona em quase todos os casos. Não funcionam em todos, mas vai te ajudar aí em quase todos eles, tá? Dificilmente tem uma que não dá. Se fosse prova do CESP não. Prova do CESP, da FGV, da FCC, aí eu ia falar, olha, fica ligado na transitividade verbal. Se o verbo exigir preposição a, vai ser aonde. Se não exigir preposição a, vai ser onde. Ok? Mas vamos lá. Onde indica um estado ou permanência, tá? Agora, onde vai indicar movimento. Dois exemplos pra gente, tá? Ó, tananã, ela, Pablo Marçal, né? Ela quer chegar como tananã, não é assim? Ou tananã, mesmo você mora. Duas perguntinhas aí, vamos lá. Na primeira, eu uso onde ou aonde? Aí você vai analisar. Eita, ó. Eita, já dei a resposta, ó. Ela quer chegar. Quem chega, olha a transitividade verbal. O que eu disse para vocês, ó. Quem chega, chega a algum lugar. Se exigiu preposição a, aonde? Okay. O correto de você fazer análise é sempre assim, tá? Você vai lá no verbo e vê qual é o complemento dele, o complemento verbal. Se tiver a preposição a, vai ser aonde? Se não tiver, vai ser onde? Essa é a regra. Ah, mas eu não gosto de regra não, eu gosto de fugir da regra. Tem esse bizu aqui, ó. Ela quer chegar. Ela tá parada ou ela tá em movimento? Ela tá em movimento. Eu uso aonde. Agora, onde mesmo você mora? Se ele mora, é em algum lugar. Dá ideia de permanência, onde ele fica. Então é onde, tá? Quem mora, verbo mora, ó. Quem mora, mora em algum lugar. Aí não teve a preposição a. Então não vai ser aonde, vai ser onde. Beleza? Sempre você faz assim, ó. Olha a transitividade verbal,
Olha o complemento dele que você não vai errar de jeito nenhum. Ok. Beleza, massa demais. Segunda questão errado, bora para a terceira. Eita. Pronomes oblíquos átonos. Que danado é isso? Tem lá aquele bisuzinho, né? Mete-se. Que danado é isso, Glenn? Pronome oblíquo, tá, gente? Deixa de pensamento pecaminoso aí. Mete-se. Opa, lê não. Nós. Que é nos, viu? Fica com um pensamento ruim aí. Aí dá nisso, ó. Mete-se nos. Vos. Lhes. O e plural. A e plural. Tá? Então aqui, ó. Mete-se nos, vos, lhes, os e as, tá? Pronomes oblíquos átonos nunca iniciam frase. Esses pronomes aqui nunca iniciam frases. Me disseram, te falaram, não pode começar. Te amo, amor. Te amo nada, né? Te amo nada é amo-te. Não pode a próclise início de frase, tá? Então jamais inicia a frase com pronomes oblíquos átonos. Ok. Acho que entendi. Ótimo. Aí vamos lá. O que ele está dizendo aí? Os pronomes oblíquos átonos, como me, te e se, devem ser utilizados após o verbo em todas as construções verbais, seguindo a norma culta da língua portuguesa. E aí, gente? Claro que não, né? Tem um claro que sim e tem um claro que não. Esse daí, claro que não. Por quê? Ele está dizendo que sempre tem que ser utilizado após o verbo, de forma alguma. Se eu falo assim, não, cadê? Não, peraí. Aqui vai ficar... tá, ele falou após, né? Isso mesmo. Não se trata de passar. Pronto. O que acontece? Os pronomes oblíquos, eles podem ser utilizados de três formas. Ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo, tá? Antes do verbo a gente vai chamar de próclise. No meio do verbo a gente vai chamar de mesóclise. E após o verbo nós iremos chamar de ênclise. Nomes feios, né? Meus próximos animais, tá? Serão... Animais não, né? Pets, né? O nome vai ser próclise, ênclise, mesóclise, cuscuz e buchada, né? Serão 5, tá? Fica lindo esse nome, né? Já tem o pereba, né? Que tá lá embaixo. Aí junta esses 5 nomes, olha que coisa maravilhosa, né? Então a questão tá errada, porque eu posso utilizar esses pronomes oblíquos antes, no meio e depois. Tá sem som, gente? Me digam aí, acho que é aí, viu, Mário? Acho que tá com som aqui. Confirme aí, por favor, se está sem som. Isso aí, bora compartilhar essa live aí, tá? Não, acho que é aí, Mário. Manda essas criancinhas estudar, estão aqui fazendo zoada bem no corredor. Espera aí que eu vou dar um berro neles aqui. Pronto. Agora sim, vamos para a quarta questão. Bora lá. Perceberam que já é a segunda semana que isso acontece? É a segunda semana que eles tocam horror aqui, né? Faísca e fumaça. Bora para a quarta questão. Considerando o uso do pronome demonstrativo em relação à situação no espaço, emprega-se este e isto quando o termo referente estiver próximo ao receptor, ou seja, próximo a quem se fala ou para quem se dirige a mensagem. Gente, vai estar na tua prova isso daqui. Toda a prova da EGEDU que cai alguma coisa relacionada a isso. Toda ela, tá? E o que é que você faz? Chora? Não, você resolve. Assim, ó. Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo,
Nós temos 3 possibilidades, tá? Aqui está falando com relação à posição no espaço. Então, em relação à posição no espaço, existe, tá? O emissor da mensagem. Deixa eu colocar correto aqui já na sequência. Desculpa, viu, gente? Já vou colocar na sequência, que aí fica melhor. Fica até mais fácil de você entender. Aqui este, esta e isto, esse, essa e isso. Pronto. Agora fica legal. Este, esta e isto, você vai utilizar se o objeto estiver perto do emissor da mensagem. Emissor. Esse, essa e isso, se o objeto estiver perto do receptor da mensagem. E aquele, aquela ou aquilo, se estiver longe dos dois. Aí tu, como assim? Explica melhor. A caneta que está na minha mão, eu estou falando com você aí em casa. E aí você vai olhar para mim agora. Agora é olho na pupila aqui, ó, na pupila, viu? A caneta está na minha mão. Eu estou falando com você aí na sua casa, certo? Então essa caneta aqui está elaborando os mapas mentais que você utilizará na tua preparação. Ok? Se é esta caneta, significa que a caneta está perto de quem? Está enviando a mensagem, do emissor da mensagem. Agora, a caneta que está aí na sua mão, eu vou falar assim, ó. Essa caneta está escrevendo tudo o que você vai utilizar na tua preparação. Aí tu, como assim? Esta caneta escreve bem, está na mão de quem fala. Essa caneta escreve bem, porque está na mão de quem escuta a mensagem. E aquela caneta do teu concorrente, que está longe dos dois, vai falhar no dia da prova. E ele só vai levar uma. Você vai levar 5, ele só vai levar uma. Entenderam a diferença aí? Então, em relação ao espaço, existem essas possibilidades. Tá bom? Vamos lá ver a questão agora. Bora. O que ele disse aí? Fugiu aqui a tela para mim. Voltou. Em relação à posição no espaço, emprega-se este e isto quando o termo referente estiver próximo ao receptor, negativo. Este e isto vai ser se estiver perto do emissor da mensagem. Esta caneta. Se está perto do receptor, vai ser essa caneta. Então, questão errada também. Ok. Se for aí, pega esse pivetinho. Lucas. Ele é virado no modo de Coentro. Lucas é virado no modo de Coentro. O gordinho Tasmania. Né? Então, pronto. Quarta questão respondida. Bora para a quinta questão. Vamos lá. Aqui é assim, o coco é seco e a cocada é de sal, viu? Bora lá para a quinta questão. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Você que está gostando da live, não se esqueça, viu? Não se esqueça, tá? Dá o like aí no vídeo, viu, William? Dá o like no vídeo aí. O William falou aqui, ó, muito bem explicado. Então, dá like aí nesse vídeo, compartilha essa live, tá? Vamos ver se a gente chega aqui nos 80 hoje. Vamos lá, quinta questão. Os pronomes são classificados em pessoal, de tratamento, possessivo, demonstrativo, infinitivo ou indefinido, interrogativo e relativo. Às vezes, eles podem assumir o valor de advérbio. Poxa, tava indo tudo bonitinho aí, não tava? Tava indo tudo bonito até aqui, ó. Quando começou essa partezinha aqui, às vezes, deixou a questão errada. Pronome não assume função de advérbio não, tá? O pronome ele tem um superpoder. Ele acompanha ou substitui. Quem? O substantivo, tá? Nós temos 10 classes de palavras. Cada classe tem um superpoder. O artigo determina o substantivo nomeia os seres, o adjetivo qualifica o substantivo, o numeral quantifica o substantivo, o verbo vai dar ação, tá? O pronome acompanha ou substitui. Beleza?
Depois nós temos as classes invariáveis, que tem o advérbio, que é o termo circunstancial, a preposição que liga nomes, a conjunção que liga orações e a interjeição que dá emoção às coisas. Pronto? Essas são as 10 classes de palavras. Lembra que em morfologia a gente trata de processo de formação e classe de palavra. Sintaxe, na próxima aula, tá? Amanhã, nós vamos falar do papel que a palavra vai desempenhar num contexto. Ok? Massa demais, né? Top. Deixa eu ver aqui o chat se alguém ficou com dúvida. Acho que não. Muito bem. Então, essa questão aí, questão número 5. É 5 ou 6? 5 está correta, né? Bora para a sexta questão. Perdão, 5 está errado, tá? Porque não pode assumir função de advérbio, não. Sexta questão. Ó, Laís chegou aí, ó. Laís está aí bombando. Vamos lá. É correto dizer: o Senado convida a Vossa Senhoria para o jantar, pois, de acordo com a norma padrão, é indicado o uso de artigo definido antes dos pronomes de tratamento. E aí, gente? O que é que vocês acham dessa daí? Eu achei muito massa essa questão aí, porque sempre quando falava de pronomes de tratamento, ela vinha muito simplesinha, né? Você vai ser o pronome você vai ser utilizado quando você tem uma proximidade com quem se fala, e é óbvio isso, né? Vossa Senhoria vai ser para tratar com respeito. Isso aí é óbvio. Só que essa daí é mais complicada um pouquinho. Essa questão ela tá errada, sabe por quê? Porque antes de pronome de tratamento não se usa artigo. Então o correto aí ficaria: o Senado convida Vossa Senhoria para o jantar. Esse artigo aí não é previsto na norma culta. Questão errada por conta disso. Anotou essa dica aí? Marca um coraçãozinho aí também, viu? Questões do coraçãozinho você marca, salva, dá um print, tá? E falando em print, não se esqueçam de printar essa aula e postar aí no seu Instagram, viu? Prof 3 e 4. Como é? Entendi não, William. A terceira e a quarta errada, tá? Terceira e a quarta errada. Aí tu falou, Xiti, até a sexta foi tudo errado? Até agora sim. Não tem problema não. Até 7 questões é normal, tá? Edu colocar errado. Mais do que isso, não. Ou certo, viu? Sétima. João fez o bolo e o comeu inteiro. A palavra o é um pronome oblíquo átono, que funciona como objeto direto, substituindo bolo. Essa questão, ela está mal formulada. Qual o que ele está falando aí? Está falando do primeiro ou do segundo? Ele não falou, né? E aí a gente fica, e agora? Se for o primeiro, tá errado porque é substantivo. Se for o segundo, esse o está retomando quem? João fez o bolo e o comeu inteiro. E comeu quem? Ele. Ele quem? O bolo. Então sim, se está retomando, é um pronome, tá? Oblíquo. Átono. Beleza, perfeito. Só que nada. A questão tá certa se for o segundo. Mas ele não falou qual era o oi. Então ficou dúbia a questão, tá? Mas vamos considerar que ele está falando do segundo. Questãozinha certa. Ok? Então, para saber se o pronome oblíquo é pronome oblíquo ou não, você tenta trocar ele por um pronome pessoal do caso reto e ver quem ele está retomando. Se ele estiver retomando um termo anterior, beleza. Pronome oblíquo átono. Se não, não é. É substantivo. É artigo. Ok? Olha o silêncio como está imperando aqui, ó. Acho que ele dormiu. Glória a Deus. Bora para a oitava questão. Na frase, o autor cujas obras admiro ganhou o prêmio literário. A palavra cujo é um pronome relativo que concorda em gênero e número com o antecessor autor. E aí a oitava questão, tá certa ou tá errada? Agora eu quero saber respostas. E aí, quero saber resposta agora, meu povo. O que é que vocês acham? A aula de português é massa demais, né? Só perde para matemática. Se prepara que vem aí raciocínio lógico, hein? Semana que vem teremos uma sequência de aulas aí de raciocínio lógico. E não se esqueçam que todos os dias às 6 da manhã temos aula aqui neste bate-canal
né, com leitura da lei seca. Amanhã a gente vai para entrar na reta final das DCNs do ensino fundamental, tá? 6 da manhã a gente já começa o dia tomando um cafezinho, lei seca com café. Tá quente aí no café, ó. Essa caneca aqui, ó, além de conservar o café, você que não tá vendo, né? Você que não está vendo essa caneca, ó, além de conservar o café, ela, deixa eu ver se aparece para você aí, ó. Pô, fica ruim, né? A luz fica aqui, ó. Aqui, tá dando para enxergar aí? Faça o seu melhor todo o tempo, viu? Sabe por quê? Olha isso, ó. Porque a prova é amanhã, hein? Eita, eu preparei uma aula pro curso técnico segunda-feira, aí mandei os slides para eles, né? Aí fui. Daqui a pouco meu WhatsApp começou a bombar. O pessoal lá do grupo. E eu sem entender, a menina, não, eu tenho que vacinar minha filha, amanhã não tá previsto aula, que não sei o quê, que não pode, tem que ser no dia da aula, eu sem entender nada. Aí depois, quando eu parei, que eu olhei, o pessoal tava reclamando, que prova que não tem prova marcada, como é que o professor dá o assunto? No final do slide não tem a prova, é amanhã? Eles acharam que a prova realmente era amanhã. Falei, não, gente, não é isso não, é porque muita gente tinha faltado a primeira aula. E os que foram não falaram lá. O que danado era a prova, é amanhã. Eu sei que a alma deles saiu do corpo. Eu deixei um pouquinho eles sofrerem, né? Quando foi à tarde que eu respondi, eles se acalmaram. Bora lá. Chega de conversa, bora para a 8ª questão. Pode deixar, Josivana. Olha a Josivana dizendo aqui. Ó, Briano chegou. Ciso Briano tá por aí. Aí, Ciso, essa aula é para você, hein? Vamos lá. Ó, na frase... E aí, essa questão tá certa ou tá errada, gente? Vocês não me responderam. E aí? Certo ou errada? O que a gente viu? Pronome cujo, possuído e possuidor. Não é isso? Ele retoma o possuído, o termo anterior, o possuidor, perdão. Ele retoma o possuidor e concorda com o possuído. Não é assim? Não é? Concorda com o posterior, o depois dele, e retoma o anterior. E a questão está dizendo que a palavra cujo, ó, concorda com o antecedente. Ele não concorda com o antecedente. Ele concorda com o termo depois dele. Por isso, está errado, tá? 9ª questão. Na frase, a casa que compramos é grande. A palavra que é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que diabo é isso daqui? Você que vai fazer concurso da banca Advise, sempre tem uma questão dessa daqui, ó. Sempre tem uma questãozinha que fala sobre oração subordinada adjetiva explicativa. E tu, como um danado eu vou saber disso aí, Gleison? Primeiro você tem que saber o que é um pronome relativo. Pronome relativo vai ser um que você pode trocar por o qual, a qual, na qual, no qual. E os plurais. Os quais, as quais, nos quais, nas quais, da qual, do qual. Tá? Se você puder trocar o que por isso daí, ou plurais, tá? Vai ser um pronome relativo. Sim, Gleison, mas o que isso tem a ver? Sabe o que tem a ver? Eu vou chamar pronome relativo de PR, tá? Que fica melhor. Todo pronome relativo, se é pronome relativo, ele obrigatoriamente já introduz uma oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva existem duas, que é a explicativa e a restritiva. Tá? A explicativa haverá vírgulas e a restritiva não tem vírgula. Aí tu, só isso? Só isso, gente. Bora lá agora. A casa que compramos é grande. Achamos o que, não achamos? Primeira coisa que você tem que fazer, analisa se ele é um pronome relativo. Como? Tenta trocar por o qual, a qual, na qual, no qual, qualquer um desses aí.
Vê se dá para trocar, ó. A casa a qual compramos é grande. Deu para trocar por a qual? Deu. Então esse que aqui é um pronome relativo. Aí tu, oxe, é mesmo, ó. Pronto. Se é um pronome relativo, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. É oração subordinada adjetiva? É oração subordinada adjetiva. Beleza? Essa frase tem vírgula ou não tem vírgula? Não tem vírgula. Se não tem vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva e não explicativa. Questão errada. E uma questão extremamente difícil. Cai uma questão dessa e você consegue resolver, a tua dopamina vai lá pro céu. Você fica feliz da vida e fala: vem em mim, Geduque, que tu vai se lascar, que eu vou acertar é tudo. Você fica feliz. Sabe por quê? O teu concorrente vai errar. Só se ele assistir essa live aqui, né? Aí ele vai acertar. Ok, fala, Rosaline. Sempre assim, viu, gente? Sempre assim. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Todo ele. E oração adjetiva só tem duas, restritiva e explicativa. Se for explicativa, tem vírgula. Se não tiver vírgula, é restritiva. E acabou. Ah, Glenn, então como é que ficaria aí? Do mesmo jeito, ó. Se tivesse assim, ó. A casa que compramos é grande. A casa, vírgula, que compramos é grande. Se tem isso daqui agora, tá? Tem essa questãozinha aqui, certo? Vamos lá. Tem a vírgula. Se tem essa vírgula aqui, a oração vai ser o quê? Explicativa. Mas como não tem, é restritiva, tá? A primeira, né? A primeira é restritiva e a segunda é explicativa. Se tem vírgula, é explicativa. Se não tem, é restritiva. Entendeu? Beleza. O pessoal falou, no gabarito tá certo. Se no gabarito tá certo, corrija aí, viu? Tá certo? Não, essa questão aqui tá errada. Ok? O que é um pronome relativo? É. Introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa? Não. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Nunca mais tu erra isso, viu? 10ª questão. Na frase, ela respondeu à crítica sendo totalmente sincera. O advérbio totalmente complementa o sentido do adjetivo sincera. Como um advérbio de modo, totalmente indica o grau com que ela expressou sua sinceridade, enfatizando que sua resposta foi completamente sincera. Bora lá. Primeiro, totalmente é advérbio? É. Palavras terminadas em mente são advérbios, tá? Totalmente está relacionado com que palavra aí? Ó, ela respondeu à crítica sendo totalmente sincera. Se você tirasse o totalmente daí, a frase continuaria com sentido? Ela respondeu à crítica sendo sincera. Deu certo, não deu? Aí tu, deu certo. Então continuou a mesma coisa. O totalmente ele está intensificando o termo sincera. Não tá? Aí tu tá, ele tá dando um impulso para ele. Então esse totalmente é um advérbio, tá? Beleza. Sincera é um adjetivo? É. Ok. E o restante aí tá tudo certinho. Questão certa. Tá? Qual é a dica que eu quero que vocês guardem no coração de vocês e na mente? Um advérbio, ele pode modificar. É um grande macete isso. Ele sempre vai estar relacionado ou com um adjetivo ou com um advérbio ou com um verbo.
O advérbio, ele modifica esses três aí. Ele sempre vai estar juntinho, tá? Com um desses três aí. Ou com adjetivo, ou com advérbio, ou com verbo. Ponto. Acabou. Nem tem o que pensar. Questãozinha certa, zero estresse. Beleza? Isso daqui, ó. Quem o advérbio modifica, a Igeduc cobra muito. São duas coisas de advérbio que a Igeduc cobra. Primeiro, tá? Isso daqui, quem ela modifica. Segundo, com relação a se é variável ou não. Os advérbios, eles estão lá na classe eles estão no grupo das classes de palavras, tá? Invariáveis. Porém, essa classificação é para gênero e número. Quando se fala em grau, o advérbio varia, tá? O advérbio só não varia em gênero e número. Mas quando fala em grau, o advérbio varia. Ok, guarda isso no teu coração. A Igeduc cobra essas duas coisas, tá bom? 11ª. As locuções adverbiais são expressões formadas por duas ou mais palavras que funcionam como um advérbio, podendo expressar circunstâncias variadas como tempo, modo, lugar e intensidade. Um exemplo é a frase "ela agiu de maneira inesperada", na qual de maneira inesperada é uma locução adverbial de modo. Bora lá, tá? Vamos lá. Pessoal, de maneira inesperada, ele agiu. Esse de maneira inesperada é o quê? É a forma como ele agiu, é o modo como ele agiu. Então, se está dando um termo circunstancial, dando uma ideia de modo, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida, é um advérbio. Questão certa. Agora eu quero chamar a tua atenção para a diferença de locução adverbial e advérbio. Oxe, tem diferença? Tem. A frase está aqui, ó. Ele agiu de maneira inesperada. De maneira inesperada é uma locução adverbial. Por que uma locução? Porque tem uma preposição aqui, ó. Tá? As locuções são termos preposicionados. Tem uma preposição antes. Agora, se tivesse assim, ó. Ele agiu inesperadamente. Inesperadamente é uma locução adverbial? Não. Inesperadamente é um advérbio, porque a locução tem que ser preposicionada, tem que ter uma preposição aí antes dela. Ok, beleza, ótimo. 11ª foi. 12ª questão. Deixa eu ver se essa daí... Pronto, essa daí. 30 segundinhos para você. Responda e me diga. E aí, o que vocês acham? Tomar uma aguinha, molhar a goela. Que é aula que só a gota. Amanhã eu tenho 9 aulas durante o dia. Para honra e glória do Senhor, viu, gente? Não é reclamando. 9 aulas mais a nossa aula à noite amanhã, viu? É uma bênção. Adoro dar aula. E aí, qual a resposta? Além da nossa lei seca com café, 6 da manhã, viu? Uma vez eu ouvi. Faça do seu trabalho o seu lazer, só assim você não trabalha. Bora lá. 12ª. Os advérbios de intensidade podem modificar não apenas os verbos, mas também adjetivos e outros advérbios, como exemplificado na frase "ela é extremamente inteligente e fala muito rapidamente". Temos aí sim, questão correta. Eu falei para vocês antes. Viu que ela cobra essas duas coisas? Quem ele modifica e se ele é variável ou não. Olha aí, a 13ª. Advérbios são sempre invariáveis, ou seja, não tem grau comparativo ou superlativo. Essa questão aqui ela está errada, porque quando se fala em sempre, está abordando gênero, número e grau. E para você que não sabe ainda a diferença, ou já ouviu isso, mas não sabe o que é, gênero masculino e feminino, número singular e plural, grau aumentativo e diminutivo. Ponto. Ok?
Gleiner, dá um exemplo, um monte de aluno pede exemplo e eu ainda não coloquei. Acho que não tem aí, né? Deixa eu botar um exemplo para vocês, ó. Pedro. Não, vou botar Pedro não, vou botar Lucas. O Tais. Lucas. Corre tão rápido quanto Maria. Pronto. Aqui está um exemplo claro. Tão rápido quanto Maria. Temos aí, ó, uma variação em relação, tá, ao grau, tá bom? Aí, ó, tão rápido quanto, grau comparativo, né? Está tendo uma comparação entre os advérbios. Tá aí, ó. Ele pode variar sim. Ok, beleza. 13ª errada. Bora para a 14ª. 14ª questão. Essa daí, vamos falar de verbos. E eu quero, tá? Eu quero que você responda essa daí. Mais 30 segundinhos e você responde essa daí, tá bom? Bora lá. Trinta segundinhos só, viu? Vamos lá. Não, tem não. Claudiane, não tem português não. E aí? Ah, tá aparecendo a 14 para vocês, né? Tá aparecendo a 14. Vamos lá. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, tá? NGB, os verbos possuem 6 classificações, sendo regular. Cadê? Sendo regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante e auxiliar. Ai, que diacho é isso daí? Né? Eu coloco errada abundantemente. Eita, Rafaela, gostei dessa daí, viu? Só que você caiu do cavalo, porque ela tá certa essa daí, viu? Essa não tá errada não. Bora lá. Verbos regulares são os que a gente conhece, tá? Por exemplo, o verbo cantar. Ele vai sofrer alteração somente na desinência. O que é a desinência do verbo? É o finalzinho dela. Por exemplo, o verbo cantar. A gente vai usar muito ele agora. Deixa eu colocar ele lá para cima. Verbo cantar. Quando a gente faz a conjugação dele, eu canto, tu cantas, ele canta, tá? Eu cantei, tu cantou, ele cantou, tá? O que acontece? Muda somente a desinência, só o finalzinho dele que muda. O cante, que é o radical, permanece igual. Então, o verbo regular é aquele que só existe a variação na desinência dele, tá? Verbo irregular, vamos lá, cuidado. Verbo irregular é aquele que vai sofrer alteração no radical dele. Por exemplo, o verbo caber. Como é que fica o verbo caber no presente do indicativo? Eu o quê? Eu caibo. Não mudou só a desinência, mudou o verbo. Não mudou? Mudou o radical. Então, isso é um verbo irregular. Então, bora lá. Verbos regulares é aqueles que não sofrem alteração no radical, quando conjugados. Verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no radical, quando são conjugados. E os verbos anômalos? Aí tu, oxente, que danado é verbo anômalo? Verbo anômalo é um verbo que sofre uma alteração muito grave no seu radical. Por exemplo, o verbo ser, tá? O verbo vir, quando é conjugado, sofre a variação no verbo todo, tá bom? Então ele sofre, quando sofre alteração muito drástica, é chamada de anômalo. Aqui, verbo defectivo, não é de defecar não, viu gente? Verbo defectivo é de verbo defeituoso. É aquele que em alguma pessoa ou em algum tempo não pode ser conjugado. Por exemplo, fenômenos da natureza.
né? Em alguma pessoa não dá para ser conjugado, o verbo chover, por exemplo, tá? Não tem em algumas pessoas ali que dá para a gente conjugar. E aí, nós temos os verbos abundantes. Aí, Gedu que cobra muito esse daqui, tá? Verbos abundantes, o abundantemente, né, Rafaela? O abundante é aquele que tem dois tipos de particípio. Já já eu vou falar do particípio para vocês, tá? É o particípio regular e o irregular. Por exemplo, o impresso e o imprimido. Tá bom? Você pode usar as duas formas aí. Abundante é isso, tá, Rafaela? Por exemplo, antes do verbo ter, ou após o verbo ter, você vai usar o imprimido. Eu tinha imprimido as fichas ontem. Mas normalmente a gente fala eu tinha impresso. Não, eu tinha imprimido é a forma correta. Após o verbo ter, você usa imprimido. Finalzinho ido. Tá bom? Então esses são os verbos abundantes. E o verbo auxiliar é aquele que numa locução verbal, por exemplo, deve haver. Numa locução verbal, em uma locução verbal, o verbo da direita sempre vai ser o verbo principal e o verbo da esquerda sempre vai ser o verbo auxiliar. Então esse também é um verbo auxiliar, tá bom? Questãozinha aí corretíssima. Ok, massa essa questão, não foi? Guarda ela aí, hein? E deixa eu te dizer, você que vai fazer concurso da Demitec, a Demitec ainda cobra um danado de um verbo arrisotônico e risotônico. Oxente, que danado é isso? Risotônico é quando na separação a sílaba tônica fica no radical. E arrisotônico é quando a sílaba tônica fica fora do radical. O que é cobrado com relação a isso? As definições. Muita gente acha que quando se fala em verbos, vai ser cobrada aquela conjugação verbal. Não é cobrada essa conjugação verbal. O que é cobrado são definições. Quais são os tempos, quais são os modos, tá? Quais são as conjugações, os tempos, tá bom? É isso que é cobrado. E as classificações deles. Eita, Glenn, onde é que eu acho isso daí? Lá na nossa plataforma. Lá na plataforma tem a nossa aulinha de verbos, onde eu detalho para você tudo isso que eu acabei de falar. Tudo. Tá bom? Bem detalhado, bem mastigadinho para que você não sofra, tá? E aí, você está olhando para mim aqui agora, você está aí de casa, eu vou mostrar para você rapidinho como é o layout da nossa plataforma. Tá aqui, ó. Você vai acessar do tablet, do celular, tá? Vai botar lá na televisão, mas eu não indico botar na televisão, não é pela plataforma. É porque se tu botar na televisão e ficar deitado assistindo, não é Netflix não. Né? Embora o professor seja bonito e tal, olha, a soberba, né? A soberba antecede a queda, viu? Cuidado com a soberba. E a vaidade, a ruína, né? Não coloque na TV, porque você vai ficar deitado e vai ficar lá de boa, mas não vai estar anotando. Coloque no telefone, bota lá, coloca no computador. Tá bom? Você vai poder acessar, ó, tem tudo aqui, ó. As orientações iniciais, onde tem aqui dicas de estudos, tem cronograma das aulas, provas da Facet, provas da Geduc, vai entrar mais provas aí da Demitec também. A parte de legislação pedagógica, você que é professor, tem tudo aqui, ó, organizadinho para você, bem mastigadinho, para você não reclamar PNL, DB, tá tudo numa sequência bem massa, com poucas aulas, ó, 26 aulas, tá? Não tem muitas aulas, para que você não fique lá com aquele curso com 300 e poucas videoaulas que você não consegue assistir. Tem aqui a nossa lei seca com café, tá? Que a gente trabalhou. Tem LDB, BNCC. Isso aqui é a leitura da lei seca mesmo. Artigo por artigo que eu faço a leitura com você e vou marcando os principais tópicos, certo? E tem também língua portuguesa numa ordem bem organizada e seguindo uma sequência para você, ó. Fonologia, emprego do hífen, morfologia, tudo bem organizadinho. Aqui, ó, uma aula só de verbos, tá? Para você, onde eu explico bem mastigado tudo isso. Toda aula tem a videoaula, o PDF, tá bom? Com as questões e o resumo do assunto para você. Ah, como é que eu faço para participar? R$100 mensais. Só R$100 mensais e você vai ter acesso tanto às aulas ao vivo,
quanto às aulas. Cadê que ficou tudo errado aqui agora? Toquei horror. As aulas ao vivo, quanto às aulas. As aulas ao vivo, quanto às aulas gravadas lá na plataforma também. Beleza? Bora fazer questão agora que o tempo tá passando, né? Vamos lá. 15ª, é? 15ª questão. E aí, ó? O período composto faz-se necessário que sejam feitas algumas mudanças. Se for convertido para período simples, deve ficar faz-se necessário algumas mudanças no verbo na terceira pessoa do singular, pois o verbo fazer tem sujeito indeterminado. E aí? Essa questão, certo ou errado, gente? Tem sim, Gisele. Tem definição e questões lá. A alfabetização e letramento, inclusive com as fases do letramento, bem, as 5 fases, né? Bem detalhadinho lá para você. Aqui eu penso em quase tudo, eu só não consigo executar tudo que eu penso. E aí, qual é a resposta, gente, da 15ª questão? Tá acabando, viu? São só 20. Só 20 questõezinhas. E aí? Tô aguardando a resposta de vocês, viu? Ué. E aí, meu povo, qual a resposta? Fugiu aqui minha tela, ó. Ai. Puxa vida. Ah, agora voltou. Tava preocupado aqui já. Então vamos lá. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Tá não, ó. Tá errado. Sabe por quê? Porque verbo fazer e verbo haver, em sentido de tempo decorrido, tá? É oração sem sujeito e não sujeito indeterminado. Veio tudo bonitinho, tá? Até o final aqui, ó. A questão tá errada por causa disso. Faz-se necessário que sejam feitas algumas mudanças. Se for para o período simples, deve ficar. Faz-se necessário algumas mudanças. Beleza, isso aí não tem problema nenhum, tá? Com o verbo na terceira pessoa do singular, porque o verbo fazer, tá? Em tempo decorrido, fica no singular, tá? Só que não é sujeito indeterminado. É oração sem sujeito, por isso que ela tá errado. Sujeito indeterminado é o fofoqueiro. Como assim fofoqueiro? Quando alguém vem fazer fofoca com você, como é que ele fala? Disseram, falaram, não é assim? Verbo sempre na terceira pessoa do plural, tá? Eles, tá bom? Então por isso essa daí tá errado. Tasmania chegou por aqui, estão ouvindo? Bora lá para a 16ª questão. Os verbos abolir e colorir são considerados anômalos. São considerados anômalos. Pois algumas de suas conjugações são inexistentes, como a primeira pessoa do presente do indicativo, o que faz com que o presente do subjuntivo, o imperativo negativo e parte do imperativo afirmativo desses dois verbos também não existam. Bora lá! Vou responder bem rapidinho essa para você, tá? Essa questão tá errado pelo seguinte motivo, tá? Verbos anômalos, eu falei com vocês naquela questãozinha anterior. São verbos que têm alteração em todo o seu radical. Muda tudo completamente. Isso é um verbo anômalo, tá? E a questão aqui está dizendo que os verbos não têm conjugação em algumas pessoas. Então isso daí não é um verbo anômalo. É um verbo defectivo. Tá bom? Questãozinha errada por este motivo. Tá certo? Beleza, deixa eu ver o chat. Essa daí era para eu ter perguntado, né? Era para eu ter aberto. Ah, mas a Ana Clécia ia acertar, ó. Vamos lá. Questãozinha número 17. Eita, e agora? Essa daí tá certa ou tá errada?
E aí? Fazendo um bizuzinho aqui para você. Tá bom? Vamos lá. Apareceu um negócio para mim aqui. Volte. Vamos lá. Conjugações. Quantas conjugações nós temos? 3. Primeira, segunda e terceira. Um verbo vai estar na primeira conjugação se ele termina em AR. Vai estar na segunda conjugação se ele termina em ER ou OR. E vai estar em terceira conjugação se ele termina em R. Ok? Formas nominais nós temos 3. Forma do infinitivo, forma do particípio e o gerúndio. Qual é a diferença deles? O particípio é quando um verbo termina em R, independente da conjugação dele aqui. Particípio é quando ele termina em ado ou ido. Aqui no particípio, o verbo vai dizer, né, vai dar uma ideia de ação terminada ou acabada. Tá bom? Aqui no gerúndio é quando o verbo termina em ando, endo e indo. Aqui é uma ação inacabada. Inacabada, tá? Inacabada, tá certo, eu escrevi certo. Então essa é a ideia. As 3 formas nominais do verbo. E os modos verbais? Quais são os modos? Nós temos o modo indicativo. Temos o modo subjuntivo. E temos o modo imperativo. O modo imperativo é de vocês mulheres, né? É aquele que dá ordem. Tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá bom? O modo subjuntivo é aquele que gera uma dúvida. E o modo indicativo é aquele que indica uma certeza. Pessoal, o que é cobrado de verbo está aqui nessa tela para você, viu? A maioria das questões, 90% das questões de verbo estão aqui nessa tela. Vai dizer que modo é forma nominal, que forma nominal é modo, vai botar conjugação, ele vai te perguntar isso daqui, tá bom? Só que além disso, nós temos os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? E muito cuidado. No indicativo nós temos 5. Um presente, 3 passado, temos 6. Um presente, 3 passado e 2 futuro. Tu misericórdia. No subjuntivo só tem 3. E no indicativo são só 2, afirmativo e negativo. Bora lá para o indicativo. Nós temos o presente e os pretéritos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Ok? Temos ainda os 2 futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Eita moléstia! É isso mesmo, tá? Esses aqui são somente do indicativo. Do subjuntivo nós só temos 3, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Aí já ficou. Esse aqui é daqui, tá? É do subjuntivo. E o imperativo só é afirmativo e negativo. Agora bora lá. O que é que muita gente erra, tá? Quer decorar as conjugações. Não precisa. Você só precisa saber o final, a desinência do verbo. Se você sabe a desinência, você nunca mais vai sofrer com o verbo. Olha aqui, ó. Primeiro vamos lá no indicativo, tá? O pretérito perfeito é o passado que você já conhece. Casou, correu, pulou. Esse é o passado que você já conhece. O pretérito imperfeito é aquele que o verbo vai terminar em vá,
em ia ou em era. Aí tu, é mesmo, é? É, por exemplo, ó, cantava, corria. Isso daí é pretérito imperfeito do indicativo. Vainha era, tá? Para poder facilitar para você. O pretérito mais que perfeito é aquele que o verbo termina em ra. Cantara, quisera, pulara, correra, falara. Não é falará, é só o ra sem o acento. O futuro do presente, esse sim, é o que tem acento. Cantará, falará, correrá. O futuro do pretérito é o ria. Correria, cantaria, falaria, tá? Só a desinência. O pretérito imperfeito do subjuntivo é todo verbo que termina em SSE. Fizesse, falasse, cantasse, tá? Tem SSE, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Glenn é muita coisa. É não, dá um print nessa tela aí, ó, e salva. Isso daqui salva vidas, essa tela, tá? E aí vamos lá. A questão 17 falou que o pretérito mais que perfeito é aquele que termina em ra, cantara, fizera, falara, tá? É comumente usado na linguagem coloquial. Parou, parou, parou. Coloquial não. Na norma culta. E não na linguagem coloquial. Por isso tá errado. Depende, Rafaela, depende do contexto, tá? Esses aqui são os cobrados. O haver, ele é oração sem sujeito, né? O haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Ele vai estar lá na segunda pessoa, tá bom? Ok? 18ª. Os verbos impessoais, agora ele aí, ó, como haver no sentido de existir, fazer, referindo-se a tempo decorrido, e verbos que indicam fenômenos da natureza devem concordar na terceira pessoa do singular. E aí? Espera aí que eu risquei errado. Não estou dizendo que está errado não, viu? Eu risquei errado. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal e ele fica na terceira pessoa do singular. Havia pessoas na sala. Eu não posso escrever haviam pessoas na sala? Pode não. Por quê? Porque o verbo haver, aqui nas duas colocações aqui, está no sentido de existir. Tenta trocar e ver se dá certo. Existiam pessoas na sala. Então, essa segunda colocação aqui não pode. Porque verbo haver no sentido de existir é impessoal, fica no singular. Cuidado. Porque se tivesse assim, ó, existia pessoas na sala, desse jeito aqui, tá errado. Porque quem é impessoal é o verbo haver. O verbo existir, ele não é impessoal. Então, o correto é existiam pessoas na sala. Aqui tá correto. Beleza? Tá. Então aí, ó, essa questão 18, ela tá certa. Exatamente. Ela tá corretíssima. Tá bom? Beleza? Porque verbo existir, verbo haver no sentido de existir, impessoal, segunda ou terceira pessoa do singular. E o verbo fazer indicando o tempo decorrido também. Faz semanas que nós estamos nos preparando, tá? Você não pode falar que fazem semanas. Beleza? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Senta o dedo nesse like aí. Bora? Muitos likes, por favor. Não se esqueçam. 19. Bora lá. Na frase andam dizendo... Essa daí eu quero saber. Essa daí eu vou abrir aqui até uma caixinha. Quero saber se vocês... O que vocês vão... Cadê aqui, ó? Acabei de colocar uma enquete aí, subiu, ó. É para responder na enquete aí. Clica aí que eu quero saber. Essa questão tá certa ou tá errada? 1 minuto aí, a enquete aberta. Exatamente, gente. 1 minutinho a enquete aberta que eu quero saber se tá certo ou tá errado. Vai, Águida, vai lá pro canal. E aí?
Vamos lá, e aí? Certo ou errada? Quero saber, hein? Certo ou errada? Marquem aí. Ó, tá pau a pau, hein? 50% falando que tá certo, 50% falando que tá errado. É pra marcar aí. Tô olhando a enquete aqui, ainda tá 50%. Eita, olha a briga. Olha a briga. O que vocês acham? Quero saber a resposta. Essa questão é extremamente difícil, tá? Olha aí, o errado começou a ganhar, né? Agora empatou de novo. Vou encerrar a enquete. 1 minuto. Encerrei. O errado acho que ganhou. Ó, o errado ganhou com 52%. Tá aí, ó. Só 23 pessoas participaram, viu? Bora lá. Andam dizendo por aí. Cadê? Muita malvadeza da banca. Andam dizendo por aí que não mais voltarei. Enganam-se por demais. O uso de dizendo é um exemplo de gerundismo. Poxa, gente, essa questão tá errada. Tá? Porque gerúndio é diferente de gerundismo. Gerúndio é o que está acontecendo aqui. Andam dizendo, nós temos uma locução verbal. O verbo da direita é o verbo principal. Dizendo é o nosso verbo principal. Andam é o nosso verbo auxiliar. Tá bom? Aí, ando, endo e indo é gerúndio. Ok, beleza. Só que gerundismo foi muita malvadeza. É um uso exagerado de verbos numa frase. Por exemplo, a gente fala muito quando a gente usa assim, ó. Eu vou estar fazendo. Então nós temos aqui, ó, 3 verbos numa frase, tá? O uso exagerado de verbos, isso é um gerundismo. Agora, gerúndio é quando um verbo termina em ando, endo e indo. Então a questão está errado, porque gerundismo é diferente de gerúndio e uma malvadeza da banca essa questão, tá? Nossa última frase de hoje, última pergunta de hoje, essa daí você vai fazer bem rapidinho, né? Os verbos abundantes, olha ele aí, ó, abundantemente, né? Os verbos abundantes possuem mais de uma forma para o particípio e são particularmente notáveis nesse aspecto, como aceitado e aceito. Ambos aceitos na norma culta. Perfeito. Questão certa. Abundantemente correta essa questão. Beleza, minha gente. Essa aí está abundantemente correta. Certo? Então, você que quer adquirir o nosso curso, quer adquirir o nosso preparatório, tá? Entre em contato aqui, ó, nas redes sociais, tá bom? Para você adquirir o nosso preparatório. Tá bom, meu povo? Beleza, estão cansados? Aula pesada, mas foi uma aula massa, não foi? Gostei, esse abundantemente eu vou usar. Tá, Rafaela? Ok, minha gente? Muito obrigado pela aula de hoje, vocês foram maravilhosos. A aula rendeu, bem produtiva, bem massa. Amanhã temos outro encontro, tá? Amanhã é sintaxe, viu? Briano tá por aí, Briano. Amanhã é sintaxe, mas amanhã não será aberta a live. Amanhã a live será só lá para os nossos alunos, lá no Google Meet. Então você que quer, ainda dá tempo, viu? Até afogados dá tempo de estudar. Beleza? Um beijo para vocês. Boa noite, bons estudos e amanhã, 6 horas da manhã, lei seca com café. Tchau, meu povo. Um abraço. Já terminei, tô desligando, pera aí. Tua mãe tá aí não, é?